Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre os principais filósofos do Iluminismo, quais são as suas ideias principais, né, o resumo dos seus principais livros, das suas principais obras, do seu pensamento e como é que isso vai ser importante para a história mais tarde. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Lembrando que o iluminismo, né, o movimento das luzes, ou esclarecimento, ele é um movimento que queria transformar a sociedade que existia na Idade Moderna, chamada de Antigo Regime. E o Antigo Regime ele era baseado em três princípios, né, três pilares do Antigo Regime. O absolutismo, o rei governava com poderes absolutos, baseado no direito divino e controlava a economia através do mercantilismo. A igreja, que era a instituição mais rica e poderosa e influente dentro da sociedade, e uma sociedade injusta, né, e desigual, chamada sociedade estamental, que era uma sociedade dividida em três estados, né, o clero, a nobreza e o terceiro estado, onde é que não existia mobilidade social, não tinha como você mudar de um grupo para o outro, e esses grupos eles tinham direitos, privilégios diferentes. E o movimento do iluminismo vai querer transformar isso através da razão. Mas o que é a razão? De acordo com Immanuel Kant, razão é conhecimento. E esse conhecimento vai fazer com que o homem saia da menoridade, que é quando você depende de outras pessoas, e você assume a maioridade, quando você assume a responsabilidade pela sua própria vida. Então, para Immanuel Kant, era fundamental que o homem tivesse acesso ao conhecimento, acesso à razão, para que ele pudesse mudar, para que ele pudesse transformar a sua vida. Por isso que um dos ramos importantes da filosofia no início é a epistemologia, né, que é o ramo da filosofia, o braço da filosofia que estuda a ciência do conhecimento, ou como é que eu sei que aquilo que eu sei é verdadeiro. Né? E aqui a gente tem dois pensadores principais que eu expliquei um pouco mais no vídeo anterior, que são o Francis Bacon, que defende o empirismo, e o René Descartes, que é um dos pais da ciência moderna, porque ele cria o método cartesiano, ou método científico, onde é que ele defende o racionalismo, o uso da razão junto com a experiência, junto com o uso dos sentidos. Agora, existem outros filósofos que são filósofos fundamentais. E esses filósofos, né, eles tiveram ideias que tiveram um impacto muito grande, tanto, né, no período do Iluminismo, como na organização das democracias modernas, na construção do mundo contemporâneo que nós vivemos. Então, esses filósofos são os seguintes. O primeiro filósofo que a gente tem é o John Locke, né, o personagem que aparece no slide de baixo aqui. E o John Locke, ele defende que o poder do governante ele vem a partir de um contrato social. O que significa isso? Que o poder do rei ele não vem de Deus, ele não governa por direito divino, mas ele governa através de um contrato social do povo. Ou seja, o povo sabendo que é melhor ter um governante, o povo sabendo que eles não podem viver uma anarquia, eles precisam viver subordinados a um determinado governo, esse povo ele estabelece uma espécie de acordo entre eles, que seria o contrato social. E através desse contrato social, o poder do povo vai ser outorgado ou vai ser dado para o governante deles, que pode ser o rei. Então, a diferença fundamental que a gente tem aqui na ideia do contrato social do Locke é o seguinte: o poder do rei ele não vem de Deus. O poder do rei ele vem do povo e deve ser exercido para o povo. Ou seja, a autoridade do rei vem do povo e o rei deve governar em benefício do povo. E quando o rei não for um bom governante para o povo, o John Locke defende que aquele povo ele tem direito a fazer rebelião, ou seja, ele tem direito a tirar aquele governante do poder e colocar um outro que seja melhor no lugar. E aqui a gente tem uma ideia que explode a cabeça das pessoas naquele tempo, porque antes era impossível você se insurgir contra o rei, porque o rei era representante de Deus. Mas agora começa a vir a ideia de que o governo deve ser justo, o governo deve ser bom para o povo. O governo vem do povo e deve ser exercido para o povo. Essa é uma das ideias fundamentais que você tem do John Locke, que vai ser uma ideia bombástica para aquele tempo. Um outro filósofo importante que nós temos é chamado de Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu, ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, e dentro desse livro, do Espírito das Leis, nós temos duas ideias que são muito importantes. A primeira ideia é a questão de que você é livre para fazer o que você quiser, desde que você esteja dentro do limite da lei. A lei ela é boa, a lei ela existe para que você possa estabelecer limites para que as pessoas possam conviver harmonicamente. E você é livre para exercer a sua cidadania dentro dos limites que são estabelecidos pela lei. Né? Por exemplo,
Eu sou livre para ter liberdade de expressão, para falar o que eu quiser? Sim, eu posso falar o que eu quiser. Mas aquilo que eu quero falar tem que ser limitado por uma lei, como por exemplo a lei do racismo ou a lei da agressão, a lei da ofensa. Eu sou livre para me expressar, mas a minha expressão ela é limitada pelas leis que impedem que eu tenha que agredir, impedem que eu possa agredir outra pessoa, que eu possa difamar outra pessoa, que eu possa xingar outra pessoa, que eu possa ameaçar outra pessoa. Então eu sou livre para fazer o que eu quiser, desde que esteja dentro do limite dessa lei, porque a lei é boa para evitar que você tenha o caos dentro da sociedade. Uma outra coisa que o Barão de Montesquieu ele defende é que para você evitar o absolutismo, para você evitar a concentração de poderes nas mãos de um governante só, para você evitar o absolutismo, você deveria ter uma divisão em 3 poderes diferentes. Esses poderes teriam atuação diferente, né? Um seria responsável por fazer as leis, outro por julgar as leis e outro por administrar, por executar essas leis. Esses poderes seriam independentes, ou seja, um poder não poderia interferir no outro poder, e esses poderes eles iriam um fiscalizar o outro. Então essa ideia da divisão em 3 poderes é uma ideia que vem do Barão de Montesquieu durante esse período do Iluminismo, e essa é uma ideia fundamental, né, na maior parte das democracias, na maior parte das repúblicas, você tem essa divisão dos 3 poderes. Então essas são as ideias principais que você tem do Barão de Montesquieu. O outro filósofo bem importante que nós temos é chamado de Jean-Jacques Rousseau, né? O Jean-Jacques Rousseau ele também defende a ideia do contrato social, assim como o John Locke, ou seja, ele defende a ideia de que o poder do governante ele é estabelecido através de um contrato social, né, que a sociedade estabelece entre eles, que cria essa necessidade de você ter um governante, de você ter alguém que vá dar ordem para essa sociedade, né? O Jean-Jacques Rousseau ele tinha uma ideia controversa, né, principalmente para o seu tempo, que era a ideia de que o homem natural ele era mais feliz vivendo longe da sociedade, né? A ideia do bom selvagem, que o homem ele é inocente por natureza, que a sociedade acaba corrompendo o homem, né? Essa ideia, né, quando for falar sobre o Voltaire, você já vai entender por que eu estou trazendo essa ideia, porque essa ideia ela vai ser criticada pelo Voltaire depois. E o Jean-Jacques Rousseau, ele escreveu um livro chamado de Emílio da Educação, onde é que ele fala sobre como é que deveria ser a educação dos jovens burgueses, como é que deveria ser a educação das pessoas que deveriam ser educadas à maneira do iluminismo, né? E aqui a gente tem 2 coisas que são importantes. A primeira coisa é a valorização do conhecimento, a valorização da razão, ou seja, essa razão, esse conhecimento deveria ser acessível para as pessoas através da educação. E a segunda coisa é que essa educação não deveria ser só para os nobres, né? Como existia esse modelo onde é que um grupo seleto de pessoas, um grupo pequeno de pessoas tinha acesso à educação, mas essa educação ela deveria ser mais ampla, essa educação deveria atender um grupo maior de pessoas, né? E a partir dos ideais do Jean-Jacques Rousseau, o iluminismo ele acaba sendo sintetizado em 3 ideias principais, em 3 palavras de ordem. E essas 3 palavras de ordem são liberdade, igualdade e fraternidade, né? Ou em francês, liberté, égalité, fraternité, né? São as ideias principais que sintetizam o pensamento iluminista, né? E isso foi uma espécie de resumo em 3 tópicos, em 3 palavras, da obra de Jean-Jacques Rousseau. Um dos filósofos mais, não bem controversos, mas um dos filósofos mais divertidos, sarcásticos, irônicos que a gente tem do iluminismo é o Voltaire. O Voltaire ele escreveu um livro chamado de Cândido, ou O Otimismo, que foi uma espécie de resposta ao que aconteceu com o terremoto de Lisboa, o 3 hits combo de Lisboa. Em 1750, a cidade de Lisboa ela sofreu 3 hits combo, né? Ela sofreu um terremoto, esse terremoto matou boa parte das pessoas que estavam em casa, as pessoas que estavam na igreja, né, pelo fato de serem construções mais sólidas, acabaram não morrendo. Depois desse terremoto veio um tsunami que inundou os escombros da cidade, e depois do tsunami ainda teve um incêndio na cidade. E o pensamento corrente, né, principalmente de um filósofo chamado Leibniz, era Deus está nos punindo, né? Nós estamos à mercê do governo de Deus, nós estamos à mercê, né, da dádiva divina, e a gente está
sendo punido por Deus, por isso que as pessoas que estavam em casa, ao invés de ir para a igreja, acabaram morrendo. E o Voltaire, não concordando com muito dessa ideia de a gente estar sendo manipulado, controlado, né, por um Deus que vai usar esses elementos para punir as pessoas, ele escreve um livro chamado de Cândido, ou Otimismo, que é um personagem que só sofre ao longo do livro inteiro. Né? O cara ele se torna órfão, separado da família, se apaixona por uma mulher que acaba vivendo da vida, né? Dorme com todo mundo menos com ele, todo mundo fica doente, as pessoas que se aproximam dele ou morrem ou entram em guerra, o cara só se ferra ao longo do livro todo e ele tem um guia, né, que diz para ele que a gente sempre vive no melhor dos mundos possíveis. Até que chega no final do livro e o Cândido decide, eu tenho que cuidar do meu jardim, eu tenho que cuidar da minha vida, né, porque isso é o melhor que eu posso fazer. Então esse livro, ele é extremamente divertido, satírico, né, ele mostra essa posição do Voltaire contra a crença que existia no tempo dessa punição divina por causa do terremoto de Lisboa. E o Voltaire também entrou em um baita de um conflito com Jean-Jacques Rousseau, né? Porque o Voltaire não curtiu a ideia do Jean-Jacques Rousseau do bom selvagem, né? Ele até escreveu uma carta satírica para o Rousseau dizendo assim, além do teu livro me deu vontade de ficar de quatro e ruminar, comer grama, né? Porque daí acho que a gente seria mais feliz se a gente fosse mais selvagem, né? Mas quando o Jean-Jacques Rousseau começou a ser perseguido por causa das suas ideias, livros começaram a ser queimados, o Voltaire ele solta uma de suas frases mais contundentes. Ele diz, posso não concordar com nada do que você disser, mas defenderei até a morte o direito que tem de dizê-lo. Ou seja, eu posso não concordar com a sua ideia, mas eu tenho que defender a sua liberdade de expressão, eu também tenho que defender a tolerância com aqueles que pensam diferente. Eu tenho que defender a tolerância com aqueles que não são iguais a mim. Então, a ideia do Voltaire é uma ideia que é muito baseada na ideia de tolerar, de você ter tolerância política, ter tolerância religiosa, ter tolerância filosófica com aqueles que pensam diferente. Então essa é uma das principais ideias e uma das principais contribuições do Voltaire para a nossa sociedade. Agora, uma das grandes obras do Iluminismo, né, que era a ideia de tornar esse conhecimento acessível para todas as pessoas, foi organizada por esse sujeito aqui, chamado de Denis Diderot, junto com outros filósofos, especialmente um cara chamado d'Alembert, que acabou se transformando na grande obra do Iluminismo, conhecida como enciclopédia. Qual que é a ideia aqui? Se é o conhecimento que vai mudar a vida das pessoas, se é o conhecimento que vai transformar as pessoas, esse conhecimento precisa estar acessível para todos. Então os filósofos eles começaram a organizar o conhecimento em verbetes de A até Z. Eles pediram para diversos pensadores filósofos escreverem a respeito daqueles verbetes. Eles organizaram tudo isso, colocaram isso em uma ordem de livros e depois eles publicaram isso tudo para tornar o conhecimento acessível para as pessoas. E esse conjunto de livros que não era controlado pela igreja, que foi escrito por esses filósofos e que tinha como ideia, né, tornar esse conhecimento todo acessível para as pessoas, é chamado de enciclopédia. E essa é considerada uma das maiores obras que existe do Iluminismo, porque aqui você tem um trabalho gigantesco, né, para compilar, organizar todo esse conhecimento como forma de torná-lo acessível para as pessoas. Por isso que esse é uma das grandes contribuições que você tem do Iluminismo para a sociedade. Atualmente, nós não usamos mais a enciclopédia, né? Pelo menos não a enciclopédia física, porque hoje, com o advento da internet, o conhecimento do mundo se tornou acessível dentro da rede. Então, através de Wikipédia, YouTube, Google, né? Yahoo Respostas, Brasil Escola, Cola da Web, você tem acesso a uma série de conhecimentos, né, que são acessíveis para você. Então, aquilo que antes a enciclopédia fazia de pegar esse conhecimento e tornar acessível para as pessoas, hoje a internet faz, né, com um alcance muito maior, tornando todo esse conhecimento acessível para todos vocês. Então, isso é uma das contribuições que veio do movimento iluminista, né, que era esse movimento do enciclopedismo. No próximo vídeo a gente vê mais algumas características do iluminismo. Beleza? Abraço!